tudo no Corinthians é importante, é grandioso e é urgente, né? Assim, desde que eu cheguei aqui, desde o carro-chefe, que é o futebol, que obviamente vai concentrar os esforços de atuação do departamento, mas também não posso esquecer das outras áreas do clube, né? A gente também tem os esportes terrestres, esportes aquáticos e outros projetos, outros esportes que podem surgir no clube desde que a gente consiga viabilizar financeiramente a existência dele aqui, né? É óbvio que o carro-chefe, né, o que o Isar me passou, o carro-chefe para nós, né, no curto, médio e longo prazo também, vai ser sempre o futebol. Então a gente, especificamente dentro do futebol, a gente tem 3 pilares que a gente vai procurar atuar mais fortemente nesse primeiro momento, né? Que é manutenção e captação de patrocínio do futebol profissional, né, para a camisa, a internacionalização da marca Corinthians é outra, e o fiel torcedor. Essas são as três grandes fontes de receita, vamos dizer assim, para o clube. E uma quarta, né, que é a Arena, né, que nós ainda estamos, na verdade, a concentração maior da Arena está para entregar para a Copa do Mundo, mas acredito eu que assim que a Copa do Mundo terminar, a Arena vai ser o quarto pilar aí de atenção para a captação de recursos no marketing. A gente ainda tem espaço para negociar na camisa, né? Então ombro, calção ainda são espaços que estão disponíveis e a gente já vem trabalhando, já estamos conversando com algumas empresas, já fomos procurados por algumas empresas, estamos em fase de negociação, então pode ser que no segundo semestre do Campeonato Brasileiro a gente tenha mais algum patrocinador. E sim, também temos alguns outros parceiros que nos procuram para não estarem efetivamente no uniforme do clube, mas algumas parcerias com o futebol, né? Que ainda, como está em negociação, não posso te adiantar exatamente o que é, mas a gente tem coisas bem adiantadas nesse campo, sim. A gente tem que olhar o momento econômico do país, a gente não pode esquecer que esse ano tem eleições, né? E dependendo do que acontecer, isso pode ter um impacto na economia do país, né? A gente sabe por experiência que sempre que tem uma mudança de governo, as empresas ficam um pouco reticentes a fazer grandes investimentos. Isso certamente tem impacto também no nosso negócio. Claro, isso também resvala em alguns fatores, né? Então vai depender muito, por exemplo, se o Corinthians conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem, certamente a gente fica numa posição mais favorável para negociar uma cota um pouco maior. Se o clube não conseguir, aí já é um outro universo, né? Então também depende muito da performance do time, depende muito do planejamento do time para o ano que vem. Então eu não diria que existe uma meta ou uma pressão, vamos dizer assim, para a gente aumentar a cota, mas a gente tem que ter uma inteligência de estar atento de como o mercado vai estar se comportando no momento em que a gente for começar a conversar com os atuais patrocinadores para saber se irão renovar para o ano seguinte ou se a gente vai captar novos patrocinadores. Acho que está muito cedo ainda para dizer se a gente vai manter ou vai aumentar ou vai baixar a cota, né? Acho que tem que esperar um pouquinho mais ainda para ver. Primeiro semestre, sim. Eu diria que o primeiro semestre realmente dificultou um pouco a vida da maioria dos clubes, né? De fato, as empresas estão realmente, os grandes anunciantes que estão interessados em estar no futebol, realmente preferiram alocar o investimento deles em coisas que têm a ver com a Copa do Mundo. Creio eu que no segundo semestre as coisas vão voltar a ficar um pouco mais favoráveis para os clubes, né? Assim esperamos. A gente tem uma oportunidade agora com a Copa do Mundo, que é o recesso, né, do clube. Então a gente está vendo a possibilidade de levar o clube para fazer jogos no exterior e divulgar a marca, né? Isso é uma coisa que está bem próxima de acontecer também. E atuar em mercados emergentes, que a gente diz no futebol, né? Que estão consumindo futebol de uma maneira bem interessante, especialmente o mercado asiático, que o clube já teve experiências no passado recente, bem sucedidas, né? Então a gente vai procurar ir por essa linha. Então acho que tem coisas bem... Vamos ter novidades, acho que até a Copa do Mundo a gente deve ter novidades nesse campo. Se você for ver os clubes europeus, uma receita considerável aí de verba que eles têm captado tem vindo da China. A própria China tem reforçado muito o futebol local dela, trazendo grandes jogadores para atuar no mercado. Então, de fato, é um mercado interessante para nós. A gente vai procurar
manter um relacionamento com eles. Então a gente tem que pegar a força que a gente tem por ser do Brasil, né? O Brasil, a seleção brasileira, o país, é uma marca muito forte no futebol lá no exterior. Então a gente tem que se aproveitar, acredito eu, dessa força que o futebol brasileiro tem no mundo, né? Agora é óbvio, né? Os títulos internacionais, os jogadores com representatividade internacional contribuem muito, aceleram esse processo, né? Esse é o grande desafio que eu tenho. Ainda não tenho a resposta para te dar. Eu diria para você que essa primeira semana minha de clube, 50% do meu tempo foi dedicado exclusivamente para entender o fiel torcedor, estudar e tentar encontrar essa resposta, que eu acho que não é só uma dificuldade do Corinthians, né? Acho que é uma dificuldade do futebol brasileiro como um todo. Então, sim, a nossa missão é fazer com que essas curvas sejam menos acentuadas, né? Que a gente não dependa tanto da performance do time para gerar interesse no consumidor. Já foram feitas algumas coisas que, muito recentemente, que foi o que a gente lançou, a parceria com a Caixa, né? A gente lançou um novo plano, principalmente olhando para o torcedor que não frequenta o estádio, né? Ou que, por uma questão geográfica, tem uma menor chance de ver o time no estádio. Então a gente criou um projeto para que eles também participem, também sejam sócios torcedores do clube. E como está muito recente, ainda não dá para te dizer, né, se o projeto é a solução, né, para a gente melhorar equalizar essa questão, né? Mas já é uma ação feita e implementada pela gestão anterior, que a gente certamente vai manter ela até o final. A gente está muito focado em cumprir os compromissos com a FIFA e tudo mais, então ainda não tenho muito para te dizer sobre esse assunto, mas assim, se você olhar o modelo que é feito, né, na Europa, em outros lugares, a gente deve fazer coisas parecidas, né? A ideia, acho que é um estádio da forma como ele foi construído, né, com um padrão de primeiro mundo, certamente vai possibilitar a gente oferecer serviços que você encontra quando você vai ao jogo do Barcelona, do Real Madrid, da Inter de Milão, do Manchester e por aí vai. Eu acredito que o padrão que a gente vai procurar trabalhar é esse. Não existe limite para licenciamento, né? Porque todo dia aparecem produtos e serviços novos. Eu diria para você que assim, a gente tem algumas coisas ainda para potencializar a marca, ainda tem algumas frentes para a gente procurar parceiros, e a gente já estamos bolando um plano de ação para isso. E acho que, sobretudo, a gente tem que ficar muito atento ao mercado, né? Às novidades, ao que está acontecendo, e enxergar uma oportunidade de a gente trabalhar a nossa marca junto a essas novas oportunidades que surjam. Então, eu diria para você, a gente vai continuar dando uma atenção especial para isso, mas eu acho que é um campo, assim, como eu vou dizer, ele não é feito de coisas esporádicas, ele é mais do cotidiano, né? Não tenho essa resposta a partir de agora. É exatamente o que eu estou fazendo nesses primeiros dias, né? É entender todo o histórico do clube, entender qual é a atual situação dos contratos e das parcerias que a gente tem, olhar os atuais parceiros, como é que a gente consegue potencializar a participação com eles e onde tem espaço para a gente buscar novos parceiros, né? Então, eu como torcedor sinto que, sim, de fato a fase do time ela pode ajudar a acelerar esses processos, como também ela pode prejudicar na velocidade de você conseguir novos negócios, né? Então, eu vou ter que pensar 24 horas por dia de como é que vou ter que conseguir amenizar essas questões e criar uma independência, né, vamos dizer assim, da situação do time. Nós estamos trabalhando com uma marca que ela é extremamente passional. O torcedor resolve investir o dinheiro dele em produtos ligados ao clube por impulso, age por amor, age por paixão, né? Então a gente sabe que a gente está lidando com sentimentos bem difíceis de se administrar para o bem e para o mal, né? Mas eu acredito que se a gente fizer um bom trabalho, se o torcedor perceber que independente da atuação do time, ganhar, perder faz parte, né? Nenhum clube vai conseguir se manter no topo sempre, principalmente no Brasil. O Brasil tem uma característica diferente de outros mercados, né? Da Europa, por exemplo. Hoje
todo ano você começa o Campeonato Brasileiro com pelo menos 10, 12 times com condições de ser campeão, né? Então, eu acho que o torcedor vai entender se ele olhar para dentro do clube e ver que tem um trabalho sério sendo feito. Se a marca Corinthians estiver sendo bem administrada, né? A gente tem um exemplo recente disso, né? Quando o Corinthians caiu para a segunda divisão, a gestão anterior criou uma ação genial, que foi a camisa do Eu Nunca Vou Te Abandonar, que foi um grande sucesso de venda. Então o torcedor enxergou ali uma ação interessante e se sentiu parte de ajudar o clube. Eu acho que talvez uma maneira inteligente da gente trabalhar o sentimento negativo do torcedor é justamente chamá-lo para que ele faça parte da reconstrução da fase boa do clube. Então, se a gente conseguir encontrar um jeito, né, marqueteiro de fazer com que o torcedor se sinta parte, se sinta responsável pelo ressurgimento do clube, ou a melhora do clube, tenho certeza que o torcedor corintiano ele não pensa meio segundo antes de se doar para o clube. Então, nesse aspecto, acho que até pela característica do corintiano, a gente até tem uma certa vantagem em relação aos nossos rivais, né?